Olá, eu sou a Juliana Tonhato, estudante do último ano de Letras pela UEMP, e estou aqui para apresentar um pouquinho do meu projeto de pesquisa, que ele tem como título Gênero Discursivo Oral em Entrevista no Ensino Remoto, produções de estudantes sobre os reflexos da pandemia na vida de trabalhadores. Então, esse é um projeto que eu fiz orientada pela professora Letícia Giovanni Storto, do curso de Letras da UEMP. Então, a nossa proposta foi trabalhar entrevista, né, esse gênero textual com os alunos, mas no ensino remoto, em virtude da pandemia. E também como foco, saber como foi, né, como está a vida dos trabalhadores desde que tudo isso começou. Também na mesma temática. E a gente percebeu, como introdução, que a tecnologia ela teve uma influência muito grande nas atividades de todas as pessoas. Então, de um tempo para cá, a tecnologia vem sendo cada vez mais utilizada, tanto para o lazer, mas principalmente no trabalho das pessoas. Como muitas profissões tiveram que se reinventar nos meios digitais para atingir um público maior, seja nas suas práticas utilizar tecnologia, seja divulgar por meio de tecnologia, como o Instagram. É muito fácil hoje em dia a gente ver, né, empresas todas no Instagram para divulgar seu serviço. E também reuniões virtuais e aulas se tornaram cada vez mais comuns. Então, isso já existia um pouco. Só que com a pandemia, nós percebemos que isso se intensificou ainda mais. Então, foi algo meio forçado a todos aprenderem e utilizarem esses meios digitais. E considerando isso, então, esse estudo ele tem por objetivo relatar como foi o trabalho com a oralidade com os alunos, né, os discentes do 5º ano do ensino fundamental. Então, especificamente no gênero oral e entrevista. Então, a gente escolheu a entrevista para trabalhar a oralidade com os alunos. E a nossa pesquisa fundamentou-se em Bashish e Trevisani, que falam sobre a tecnologia no ensino híbrido, em Dolls, Noverakis e Chenali, Storto, que é a minha orientadora, Bright também, acerca do trabalho com os gêneros orais, em sala de aula, e em Medina, que fala especificamente do gênero entrevista. Nós realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa e interpretativa, e, além disso, de acordo com os procedimentos técnicos utilizados, trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica e pesquisação. No que tem as atividades realizadas em sala de aula, com os estudantes, em sua maior parte, elas ocorreram virtualmente. Então, nesse momento, as aulas já tinham voltado um pouco para o ensino presencial, mas o projeto nós fizemos em contraturno. Então, nós optamos realmente por utilizar a tecnologia como foco principal do nosso trabalho. Então, no contraturno, mas cada aluno entrava pelo Google Meet. Então, todas as nossas reuniões semanais, em preparação ao projeto, eram pelo Meet. Então, nós nos reuníamos para que eles conhecessem realmente o que é o gênero de entrevista, trabalhar esse gênero oral, o que é, suas características, como fazer uma boa entrevista, como se portar como um entrevistador, analisar alguns tipos de entrevista. Né? E para isso a gente utilizou das mais diversas ferramentas, como joguinhos pelo Virtual, vídeos no YouTube. E também as entrevistas posteriormente aconteceram de forma online. As entrevistas também foram desse jeito. Nós convidamos uma pessoa externa, um trabalhador da cidade de Cornélio Procópio, que os alunos escolheram, enviamos o link e ele também entrou com a gente pelo Google Meet. E nós construímos o roteiro também todos juntos. Então, depois de estudar tudo sobre o gênero, os alunos construíram o próprio roteiro com as perguntas que eles gostariam de fazer. E aí, eu fui intervindo da maneira necessária, mudando a ordem de algumas perguntas para fazer mais sentido, mas basicamente foi tudo feito por eles. E depois cada um recebeu uma cópia impressa na escola, então nós enviamos para cada um, para que eles conseguissem fazer a entrevista de uma maneira mais tranquila, né, para eles terem esse suporte com eles no papel. E o convite também foi enviado de uma forma formal pela escola. Então, a escola ela fez todo um convite, um convite formal mesmo, e entregou para cada um deles, para eles participarem com a gente desse projeto. Então, durante o projeto, nós tivemos 4 reuniões desse estudo, em torno de uns 40 minutos, quase 1 hora por grupo. Éramos divididos em alguns grupos. Como resultado, nós percebemos que foi um trabalho muito satisfatório, porque todos os alunos eles se dedicaram e se propuseram a participar de cada etapa do projeto. E, além disso, eles se sentiam importantes em falar que iam participar de reuniões com a professora, queriam fazer uma entrevista. Então, foi um trabalho que, no começo, a gente ficou até com receio, porque o trabalho da oralidade, nós precisamos realmente desse apoio, que eles se interessem para fazer, porque a gente precisa que eles saiam da sua zona de conforto, mas eles ficaram muito interessados com o tema, ficaram muito interessados em saber da vida das outras pessoas, curiosos para as perguntas. Então, foi um trabalho muito bonito, muito satisfatório. As entrevistas, né, elas ocorreram no período vespertino, também contraturno, e tiveram cerca de 40 minutos. Então,
Algumas foram um pouquinho menores, outras passou de 1 hora, mas foi mais ou menos essa temática. Nós deixamos bem livre para o entrevistado mesmo. Então, era a média de 12 perguntas, e daí o entrevistado que controlava o tempo, dependendo do tamanho das suas respostas. E o roteiro foi elaborado com o aluno, com base em todas as atividades que nós já havíamos feito. E aqui eu tenho 2 excertos para mostrar para vocês sobre o que alguns entrevistados falaram. Então, todas as entrevistas também foram gravadas e depois transcritas. E uma delas, que é uma vida pública de Kit Cornélio, né? Ela participa da política. E ela disse que ficou muito lisonjeada pelo nosso convite e poder estar falando um pouquinho com os alunos sobre o dia a dia dela. Ficou muito feliz porque toda essa questão da pandemia, que foi um tema que ela acha que a gente vai discutir bastante ainda. Então, ela agradeceu pelo convite. Todos eles ficaram bem contentes e acharam um tema importante, principalmente para as crianças saberem um pouquinho sobre. Né, esses alunos que têm em torno de 10, 11 anos, para eles conhecerem um pouquinho mais sobre o que acontece na realidade da cidade. E esse aqui, vários entrevistados, além da entrevista, acabaram dando muito conselhos para os alunos, falando muito um pouquinho de lição de vida. Então, falaram sobre o lado financeiro, falaram principalmente sobre fé, acreditar que as coisas melhorarão. Então, foi bem bonito. E esse aqui eu trouxe um pouquinho também, que diz aqui, peço licença para ler um pouquinho. Ali embaixo ele diz assim: todo mundo ficou igual, todos nós iguais. Essa pandemia trouxe essa lição. Ninguém é melhor do que ninguém. O hospital, ele tinha lá o João, que era um milionário, e o Pedrinho, que era um pobre coitadinho. Os 2 estavam internados. Eles vão recebendo a mesma medicação, os mesmos tratamentos. Então, essa pandemia, eu acho assim, ela trouxe uma grande lição para nós, que é o seguinte: todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que cuidar do próximo. A gente tem que fazer o que a gente puder pelo próximo, pelo nosso amigo, pela nossa mãe, pelo nosso irmão, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui. Amanhã a gente pode não estar. Então, o que vai ficar de lição para a gente é isso. Uma maior lição que eu achei nesse período. Então, os alunos também estavam interessados para saber o que eles pensavam, quais as suas expectativas, o que eles imaginavam no futuro. Então, foi um projeto bem bonito, que foi realmente muito satisfatório e acredito que todos que participaram tenham gostado muito. E nós concluímos, então, que a educação e as práticas dos gêneros orais, elas não se limitam ao espaço da sala de aula tradicional, que, como o ensino emergencial, como esse nós precisamos nos reinventar, ainda dá para trabalhar a oralidade. Não é porque as aulas estão no ensino remoto que a oralidade totalmente se perdeu. Claro que a gente tem alguns casos específicos, quem não consegue ligar o microfone, quem não tem um bom acesso à internet, mas a gente pode tentar, de alguma maneira, fazer com que isso se encaixe na realidade, né, no contexto dos nossos alunos. E também a gente percebe que os gêneros orais, quando trabalhado com matemática de fácil compreensão e que se relaciona com a vida dos estudantes, porque tanto o tema quanto os entrevistados tinham relação com a vida de cada um deles, que possibilita que eles realmente interajam e participem dessas entrevistas. Então, nenhuma metodologia substitui o ensino presencial. Obviamente, o contato com o professor e o aluno na sala de aula nada supera, mas a gente sabe que a gente consegue fazer o trabalho de outras formas também. Então, eu agradeço primeiramente ao EMP por proporcionar toda essa experiência e também à diretora da escola Rui Barbosa, Doralice Carelli de Moraes, e toda a equipe da escola onde eu trabalho, né, que eu trabalho lá, que disponibilizaram a instituição, disponibilizaram essa turma para que realizássemos o projeto. Então, essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada.